Primeiro, a crise nos mercados financeiros. Começou na América porquê? Porque na América quem dá crédito à habitação muitas vezes não é a banca. Isso está desregulado e, portanto, antes dos fundos, são sociedades mediadoras. E que começaram a dar com grande generosidade, mais que generosidade, com grande permissividade. Porquê? Não aceitando contrapartidas, isto é, não exigindo contrapartidas ou valorizando as casas a comprar acima do seu efetivo valor. Na expectativa de uma valorização no futuro, como tem havido na bolha imobiliária americana. Resultado. E depois o que se passa? Os fundos emitem títulos no mercado, obrigações, que estão garantidos por esses créditos. Títulos são comprados, nomeadamente por bancos. Bancos americanos e bancos internacionais. O que é que se passou? Com a desaceleração da economia americana e com o desempolar da bolha, é assim, chegar-se à conclusão de que aquelas casas não valiam aquilo, as pessoas, primeiro, deixaram de pagar as prestações da casa. Segundo lugar, verificou-se que não estavam suficientemente acautelados os riscos pelas sociedades mediadoras. Começaram a falir. As tais empresas que emprestavam com um risco excessivo, faliram. Alguns fundos faliram. E chegou a alguns bancos que perderam muito dinheiro. O quinto banco inglês, Northern Rock, só não foi à falência porque o Banco Central inglês pôs a mão, mas está à venda e ninguém lhe pega. E os bancos, a começar pelos suíços, que são nisso os mais caracterizados, começaram a dizer o que tinham partido já. Para também não haver especulação, que perderam muitíssimo e para mostrar que era controlável a situação. Ou seja, o que é que os bancos centrais puderam fazer? Injetar dinheiro, por um lado, aligerar as taxas de juros, os americanos baixaram, europeus e inglês não subiram. Mantiveram. Simplesmente, primeiro o problema continua a prazo, é preciso regular. Pois se a banca, quando empresta, tem regras muito rígidas, não pode haver outras instituições financeiras que emprestam sem algumas regras minimamente rígidas. Simplesmente isto chegou a todas as bolsas, chegou também à Bolsa Portuguesa, e vale a pena ver como é que chegou em Portugal. Bom, em Portugal, felizmente, a banca é quem dá crédito à habitação. Só excepcionalmente há fundos que dão, mas fundos aparentemente seguros, e não há as sociedades mediadoras. Portanto, há mais regulamentação do que há na América, que é o problema do capitalismo mais selvagem, mais liberal. Diz o Presidente da Comissão de Mercado do Imobiliário que a situação em Portugal não tem a gravidade que teve na América e que teve em alguns países europeus. O Presidente da República também o disse, não é? Bom, e portanto, por essa via, é de esperar que não haja problema a nível da banca portuguesa. Houve um banco, o BPI, que fechou um fundo antes de correr o risco de não haver dinheiro para pagar aos que tinham lá metido o dinheiro, fechou. É evidente que há quem diga, quem conhece esta questão, que é preciso esperar por março, porque em março se sabe as contas das empresas e dos bancos deste ano. Portanto, só em março se vê se perderam muito, isto é, se tinham comprado títulos, de tais fundos internacionais. Se os fundos portugueses perderam ou não perderam, aparentemente, diz o governador do Banco Português, fator que é importante, que é a desaceleração na América. Há números contraditórios. No emprego, os números são bons, mas noutros sinais de clima económico são menos bons. E por isso é que as pessoas tiveram menos dinheiro para pagar as prestações. Se isto chega à Europa, e há sinais contraditórios na Europa. Na Alemanha o emprego está bem, mas empresários e consumidores têm índice de confiança a cair há vários meses, 2 ou 3 meses. Se a economia europeia desacelera, lá travam as nossas exportações. Porque vendemos para lá. Se a Europa desacelera a economia portuguesa. E neste momento ainda é cedo para saber se a Europa desacelera ou não. Por exemplo, a Espanha prevê-se que desacelere, a Alemanha pode desacelerar. Se isso acontecer, só será visível no começo do ano que vem, significa possível desaceleração da economia portuguesa. Terceiro fator, petróleo. Com a perturbação dos mercados, com dúvidas sobre as reservas americanas para este inverno, com os furacões e com os problemas que há de oferta, de repente o petróleo disparou, para além do que se esperava. E há quem diga que vai subir até ao fim do ano. Depende, se subir muito, pior para nós, que somos um país que não produz petróleo. Se subir pouco, melhor para nós, que dependemos muito do petróleo. Há que dizer, em qualquer caso, e aproveito para o dizer aqui, que foi um magnífico acordo, o acordo que Mário Soares patrocinou, e o país fica a dever-lhe mais essa. Eu sou insuspeito, nunca votei Soares, não tenho especial simpatia política em termos de afinidade ideológica, mas é um serviço que o país fica a dever, porque este acordo diversifica as ligações da Galp, além de Angola, além da ligação à Gazprom, além de outras ligações. É um acordo que, a concretizar-se, é muito bom. Portanto, a economia portuguesa, digamos, está numa encruzilhada.
tanto pode continuar para os 2,4 que o Governo esperava para o ano que vem, se a crise dos mercados não tiver reflexos cá, mercados financeiros, se a economia europeia não desacelerar, se o petróleo não subir muito, como pode desacelerar a economia portuguesa? Com problemas no desemprego, se isto acontecer. E aqui só mais uma nota. Esta semana batemos o recorde de desemprego, ultrapassando a Espanha, batendo o nosso recorde, infelizmente. E eu penso que estiveram bem Constâncio, esteve bem Carlos Tavares, quando falaram da matéria económica, o Governo tem pecado por omissão. Ainda agora sobre o desemprego, como sobre a crise dos mercados financeiros, o Ministro Manuel Pinho não tem praticamente falado. Tem esporadicamente Teixeira de Santos e num ponto ou noutro Vieira da Silva. Eu penso que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças têm uma palavra a dizer. E que o silêncio, aquela imagem que apareceu nas televisões dele, perseguido pelos repórteres, e ele a não dizer nada, é negativa porque dá a sensação de não querer dizer, não ter nada para dizer. Ora, como isso se joga ao nível das expectativas económicas, da psicologia de empresários e de consumidores, isso é preocupante, tanto mais que na semana passada o clima de confiança voltou a cair. E verificou-se o seguinte, ele estava a subir até março, abril, depois começa a tremer e desde o verão caiu. E isso é que não pode acontecer, ainda é mais grave do que os números de desemprego. Porque significa que empresários, e no fundo consumidores, mas sobretudo empresários, não acreditam que a economia portuguesa continue aquele crescimento lento que estava a mostrar no início do ano. Falta então essa palavra vinda do Governo em relação ao desemprego.